Olá, amigos, a paz do Senhor. A cidade não chamava no princípio Laodiceia. Ela tinha um nome que significava Cidade de Zeus. Ela foi fundada entre 261 a 246 a.C. por Antíoco II. E ele lhe deu o nome em honra à sua esposa Laodique. E para mudar o nome da cidade, ele precisou fazer uma revolução naquele lugar, trazer muitas benesses, algumas riquezas para lá, para que as pessoas não importassem com a mudança. E essa cidade passou a se chamar, então, Laodiceia. Havia 3 cidades naquela região, que hoje é a Turquia, que era chamado Triângulo do Poder e da Riqueza. Eram a própria Laodiceia, Colossos e Herápolis, que formavam esse triângulo. Só que Laodiceia, apesar de rica como as outras duas, ela não tinha água, não tinha fontes próprias. Tinha que servir da água de Colossos e de Herápolis. A água de Herápolis era uma água que vinha de fontes termais, era uma água quente. E como a cidade distava a 10 quilômetros dali, essa água vinha por aquedutos de pedra, ela já saía quente de lá, e ela vinha descendo, porque a cidade de Herápolis, ela ficava no alto, e até que ela chegava em Laodiceia, ela chegava morna, não tão quente como quando ela saía de lá. E a que vinha de Colossos, que ficava a 14 quilômetros de Laodiceia, era uma água bem fria, bastante fria, porque ela nascia no sopé da montanha, na base da montanha. Como ela tinha que percorrer os 14 quilômetros, chegava aquecida pelo calor, pelo sol. Essas águas se encontravam, elas abasteciam Laodiceia, porém era uma água salobra. Quando alguma comida não caiu bem, quando estamos sentindo o estômago embrulhado, a gente pode tomar uma água morna que fatalmente nós expeliremos aquilo que está fazendo mal, porque a água morna, ela dá ânsia de vômito em quem a bebe. Ela é usada para este fim. A fabricação de tecidos era uma atividade importante para essa cidade. Tinha uma lã preta, bastante difícil de ser apurada, porque as ovelhas não podiam ter nenhuma mancha branca, nenhuma pintinha branca. Essas lãs eram retiradas de ovelhas completamente negras. E essa lã preta, que era bastante brilhante, faziam tecidos que eram tecidos caríssimos. Era como se fosse um tecido de grife. Só os ricos, os de alta patente, as pessoas da realeza podiam vestir essas roupas. Mas Laodiceia era uma cidade muito rica e tinha muita saída essas roupas. E essa cidade foi ficando cada vez mais importante, porque seus produtos eram muito procurados, eles precisavam abrir mais estradas. Também dessas fontes termais saía o pó da Frígia. Frígia era o nome daquela região onde estavam essas cidades. E esse pó, ele era misturado com óleo e fazia uma pomada. E essa pomada era boa para curar problemas de ouvido. E também era como um colírio, servia de colírio para os olhos. E por causa desses produtos, da quantidade de gente rica que tinha ali, foi preciso criar um serviço bancário e esse bastante movimento e os valores cambiais corriam naquele lugar, precisava de um banco para aquelas transações. Então a cidade foi só crescendo e cada vez mais enriquecendo. No princípio, os cristãos de lá, eles até que eram fiéis. Muitas vezes a riqueza serve para corromper. Os cristãos dali foram ficando mornos, foram esfriando e achando que não precisavam de nada e de ninguém, e muito menos de Deus, e começaram a ficar naquela mornidão espiritual. Eles não evoluíam. A igreja nessa cidade era uma igreja morna, não era uma igreja viva. Essa cidade acabou influenciando a igreja. Essa igreja deve ter sido fundada
no ministério dos discípulos, pela época em que ela foi fundada. Acabou se tornando morna, sem expressão espiritual. E nós podemos ver isso aqui no texto. Apocalipse 3, dos versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. João está escrevendo da parte de Jesus para o presbítero, para o pastor da igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém significa verdade. Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando oramos, dizemos amém, que quer dizer é verdade, eu concordo. O amém, ele está relacionado com Jesus, que é a verdade, porque não há sombra de variação em Deus. Não há dúvida alguma. É sem dolo, sem mácula, ele é perfeito, ele é o amém. E também ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque houve várias testemunhas que falaram de Deus, da parte de Deus, mas não houve outro como Jesus. De eternidade a eternidade, ele esteve com Deus, formando a Trindade Santa. E ele é o princípio da criação de Deus. Há uma seita que atribui essa frase, o princípio da criação de Deus, como se fosse no momento em que Deus criou Jesus. Mas ele não foi criado, ele é o grande eu sou. Gênesis está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sempre houve Jesus, Deus e o Espírito Santo de Deus. Não houve um ponto a partir do qual surgiu Jesus. Não, ele está sempre à direita do Senhor Deus. Continua no versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa igreja, ela não era fria, ela não estava completamente morta, porque a pessoa morta ela é completamente gelada, mas também não era quente, não era uma igreja avivada, era apática, era uma igreja sem ação, era uma igreja que achava que estava tudo bem, mas na verdade ela precisava de um avivamento, mas ela não tinha consciência disso, ela estava tão focada em si mesma que ela não sentia necessidade de mudança, de evolução, de aperfeiçoamento, porque era morna. E fala que estou a ponto de vomitar de minha boca. Quem já tomou uma água morna, até para problema de estômago, quando algum alimento caiu mal e a pessoa quer expeli-lo, ela toma um copo de água morna, porque ela vai ter ânsia de vômito e ela pode vomitar. E aqui o Senhor fala claramente, se o cristão, se o crente é morno, o Senhor Deus está quase a vomitar essa pessoa de sua boca, não satisfaz ao Senhor, ela não alegra o coração do Senhor, porque ela não está motivada através do Espírito Santo na vida dela, ela não permite que o Espírito Santo faça esse movimento para o alto, para que ela encontre o Senhor, para que ela não queira se afastar do Senhor. Pois dizes, 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, ela se dizia rica, como rica era a cidade. Ela se sentia abastada, não precisava de nada materialmente, ela era infeliz, porque na mornidão, sem o calor do Senhor, sem o calor da palavra do Senhor em nosso coração, nós somos infelizes, não conhecemos a vontade de Deus, nos afastamos dele, e quando afastamos dele, muito facilmente aliançamos com o mal, com o pecado. Essa mornidão, ela pode levar até a derrocada total da pessoa. Então, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Afastado de Deus, qualquer
pessoa é miserável, porque não enxerga a grandeza do Senhor, tudo que Ele faz por nós, mesmo que Ele não nos concedesse nada, pelo que Ele é, nós o amamos, nós o adoramos. E aquela igreja, ela não enxergava o poder de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus na vida de cada um daquele crente que frequentava a igreja de Laodiceia. E também de cego, porque realmente ele estava com a vista embaçada, ele não enxergava nada, um palmo adiante do nariz, como se diz na gíria. Por isso que ele se sentia grande, por isso que ele se sentia completo e perfeito, porque estava cego para enxergar. E também nu, aqui nu não quer dizer sem roupa, mas quer dizer completamente desprovido de tudo que é bem, de tudo que vem do Senhor. Ele estava completamente à mostra, ele estava exposto ao mal. Quando você está exposto, pode sofrer muitos danos. E o crente de Laodiceia, como ele estava nu, sem nenhuma proteção, estava pronto para acabar, para morrer espiritualmente. Ela ainda recebeu alguns conselhos do Senhor, voltasse atrás e mudasse. Mas Laodiceia estava na mornidão e sem enxergar muita coisa que precisava ver. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós vemos em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, que produz perseverança, para que sejamos perfeitos e íntegros. Muitas vezes nós passamos por provações e isso não é motivo de choro e de tristeza, mas de alegria, porque à medida que passamos por tentações no sentido de sermos provados, de sermos testados, quando o Senhor ele nos dá força e nós vencemos, nós somos privilegiados, nós somos felizes, nós somos vencedores. É através de vencer as provações, vencer as tentações, é que nós vamos ser perseverantes, porque nós vamos crer muito mais naquele que é um Deus que não mente e que prometeu nos dar força, que prometeu nos iluminar pelo seu Espírito Santo, mesmo que a estrada seja difícil, mesmo que seja estreito o caminho, mesmo que enfrentemos dificuldades e lutas, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos conforta e o Senhor nos faz crescer à medida que vamos superando, que vamos suplantando dificuldades. O Senhor nos aperfeiçoa, porque é o nosso Deus. Ele reconhece que nós, mesmo passando por dificuldades e por lutas, não negamos o seu nome, que é um nome que está acima de todo nome. Nós não podemos reclamar, e sim nos alegrarmos com a disciplina do Senhor. Ele não se importa com aquele que não é dele, que já partiu para o mal e não quer se arrepender e se conforma com aquela vida de malefícios mesmo, até para si próprio. Senhor, ele não violenta o nosso coração. Nós temos que dar o sinal para que ele entre e para que nós possamos fazer de Jesus o nosso amigo, aquele que nos sustenta nas provações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele não nos força a aceitá-lo, mas ele está sempre batendo, sempre esperando que nós possamos abrir a porta do nosso coração. O Senhor habitará em nós, através do seu Espírito Santo. Então, nesse mundo difícil, nesse mundo cheio de provações, de tristezas, com tantas catástrofes e calamidades, se não andarmos com Jesus no nosso coração, essa caminhada ela vai ser mais complicada, porque vai ser uma caminhada sem esperança e sem perseverança. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei
com meu Pai no seu trono. Essa promessa é maravilhosa. Essa promessa é para os remanescentes, para aqueles que perseverarem com o Senhor no caminho estreito, mesmo passando por provas, por dificuldades. Que não sejamos como a igreja Laodiceia, que estava dormindo na mornidão, que estava se sentindo rica, abastada, quando na verdade estava nua, estava pobre, estava infeliz e não sabia. Por isso que ela continuava na mesma situação. Ela teria que escutar os conselhos de Jesus, arrepender-se. Nós também, no presente século, quando ouvimos a voz do Senhor, que nós possamos atender ao chamado, abrir a nossa porta do coração, porque só assim nós poderemos sentar com o Senhor no seu trono. É privilégio demais para nós que somos pecadores, só com Jesus nos lavando com seu sangue, nos purificando como o ouro é purificado, onde é retirado toda a impureza. É assim que nós podemos estar aptos e podemos sentarmos futuramente na glória, no trono, junto com Jesus. Mas temos que ter ouvidos para ouvir, porque ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse não é o ouvido físico, aquele que era tratado com aquele remédio de Laodiceia. Não é esse ouvido que era tratado com aquela pomada, mas é o ouvido espiritual, para que quando ouvirmos a voz do Senhor, nós possamos recebê-lo e não ficarmos acomodados, nos julgando perfeitos e completos. Nós carecemos do Senhor, porque sem o Senhor nós estaremos perdidos neste mundo e no porvir. Que o Senhor nos perdoe os pecados, seja conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.